Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos. Essa live diretamente aqui da Escola Maharatantra, a primeira live dessa série nova que estamos abrindo aqui. Toda semana, quinta-feira, ok? Meio-dia, perguntas e respostas, esse é o primeiro episódio. Como a gente tem uma série de perguntas aqui ao longo desses anos de atuação, a gente resolveu abrir essa série exatamente para responder a literalmente milhares de perguntas que nós temos aqui na nossa base de informação da escola. Então toda quinta-feira ao meio-dia, conte com esse compromisso, estaremos aqui ao vivo transmitindo diretamente pelo nosso Instagram, respondendo perguntas sensacionais. Pode ter certeza que você que tem interesse no Tantra, na terapia, na massagem, enfim, nesse universo tântrico de uma forma geral, com essas lives aqui você vai tirar muitas dúvidas que provavelmente você tem por aí. Fechou? Bora lá? Vamos começar? Bom, olha que louco, né? A gente tá hoje, né? Feriado, 1º de maio, dia do quê? Dia do trabalhador. Olha que loucura. É muito louco, né, cara? 1º de maio é o dia do trabalhador. Para quem não sabe, lá no hemisfério norte, essa data do dia 1º de maio equivale para nós à data do dia 31 de outubro, né? Que seria o dia das bruxas. E olha que interessante, lá no hemisfério norte, então hoje, 1º de maio, nós temos o que é chamado de festividades de Beltane. As festividades de Beltane, principalmente, elas tinham, embora inúmeras outras influências, elas tinham uma matriz fundamental dentro da cultura druida, da cultura celta, né? Então é muito interessante porque a cultura celta, no contexto europeu, tinha práticas muito parecidas e semelhantes às práticas tântricas do Oriente. É muito interessante de perceber. E nas festividades de Beltane, você tinha as grandes fogueiras de Beltane, você tinha os grandes ritos de fertilidade, né? Você tinha a prática ritual do envolvimento entre o deus cornífero dos celtas e a grande deusa, né? Então você tinha nessa união a mesma ideia, o mesmo princípio da união entre Shiva e Shakti dentro do Tantra. Então são ritos análogos, né? Você tem o Hieros Gamos, né? Que é o ritual dentro das tradições europeias de fertilidade, onde talvez se você já tenha lido o livro ou assistido o filme As Brumas de Avalon, que fala sobre a história do rei Arthur, sobre a Dama do Lago, sobre o Mago Merlin, sobre toda essa história da Europa de uma forma geral, relatam exatamente os mesmos grandes mistérios, os mesmos grandes arcanos que nós tínhamos dentro do Tantra. Então olha que interessante, né? Tudo que a gente ensina a respeito do Tantra não é uma coisa que, nossa, agora está fazendo sucesso, agora o Tantra está aparecendo mais. Cuidado com isso, porque o Tantra nunca foi uma coisa de moda. O Tantra sempre foi um caminho para poucos, um caminho para aqueles que são transgressores. E não é transgressor da sociedade, uma pessoa rebeldezinha. A pessoa rebeldezinha é uma pessoa imatura, ok? O transgressor de verdade, ele vai transgredir a si mesmo. Ele vai transgredir as suas próprias limitações, ok? Então olha que curioso, para nós aqui, dia 1º de maio, é o dia do trabalhador. Quando na verdade esse seria o dia da liberdade, né? Para o hemisfério norte, por exemplo. Então, bora lá responder algumas perguntas, já desejando que esse feriado seja para você um dia de descanso, de contemplação, de desfrute, como na tradição realmente seria, ok? Então, estamos juntos aí na missão, vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Como o Tantra auxilia na conexão consigo e na melhora das relações? Vamos lá. Primeiro que o Tantra, ele sempre a gente vai ter duas formas de olhar para o Tantra, ok? Um caminho de entendimento é o olhar para o Tantra naquele sentido mais clássico, ok? Então, quando eu olho para o Tantra, eu tenho esse caminho do Tantra clássico. E atualmente também eu tenho o caminho da terapia tântrica, ok?
E cada um desses caminhos vai propor soluções diferentes para esse processo de conexão consigo, bem como na melhora das relações. Por exemplo, o Tantra clássico, ele está totalmente focado na conexão consigo mesmo. Ou seja, no autoconhecimento, ok? Na iluminação dessas minhas sombras internas, beleza? Mas não está preocupado com as relações humanas, certo? De uma forma geral, não é esse o objetivo do Tantra clássico. Já dentro do contexto da terapêutica tântrica, nós temos sim um interesse pela conexão consigo, porém não tão profunda como no Tantra clássico. Por quê? O Tantra clássico, ele tem na sua base fundamental uma visão que contempla o todo, inclusive a sua contraparte espiritual. Já a terapêutica tântrica, quando fala do si mesmo, ela não está, de toda forma, contemplando todo o aparato espiritual. Okay? Ela pode funcionar como um preparatório e uma ponte para o espiritual. Mas não é função da terapêutica, especificamente, trabalhar com esse campo. Porque no contexto da terapêutica, nós vamos trabalhar com o ser humano no seu aspecto de identidade, de personalidade, de ego. Ok? Já no Tantra clássico, nós estamos falando de uma transcendência dessa individualidade, desse ego, dessa personalidade. Nós estamos falando de uma identidade muito mais ampla, muito maior. Ok? Então, se eu estou vendo de um ponto de vista do Tantra clássico, aquilo que esse caminho pode me auxiliar na conexão comigo mesmo é nas contemplações que eu posso ter e nas provocações que o Tantra clássico me faz em relação àquilo que eu sou no sentido espiritual. Vou te dar um exemplo. Aqui, para nós, da Escola Maharatantra, um dos grandes símbolos do Tantra é representado pela iconografia da Mãe Kali, ok? Que é a grande Shakti do universo. Tudo bem? Esse princípio feminino. Quando nós estamos contemplando ou adorando a imagem, a iconografia de Kali, significa que nós estamos em adoração, como um cristão falaria, por exemplo? O que é a adoração dentro desse princípio? A adoração proibida pelo cristão. É quando você acredita que uma imagem ela tem mais poder que a divindade. Ok? Esse seria o princípio de adoração dentro do espectro cristão. Agora, quando um tantrista está de frente para uma imagem de Kali, ele não está nessa posição de adorador conforme o cristão entende. Por quê? Para o tantrista não existe dualidade. Não existe diferença entre ele, a imagem e a divindade que a imagem representa. Pelo contrário, a visão do tantrista é uma visão não dualista. E isso significa que quando ele está de frente para a iconografia de Kali, ele não está vendo uma deusa ou um deus fora dele. Ele está vendo a representação daquilo que ele é no seu ápice, na sua essência, no seu nível mais alto ou mais profundo, como você quiser definir isso. Então, quando eu medito sobre Kali, eu não estou meditando, ou se eu estou orando, fazendo uma oração a Kali, eu não estou pedindo algo. Compreende? Eu não estou pedindo um favor de algo que vem de fora de mim. Pelo contrário. Kali representa a minha consciência no seu último nível. Sendo assim, quando eu contemplo Kali, eu contemplo a mim mesmo. Porque eu sou o todo. O Tantra ele te traz uma provocação, o Tantra clássico, tá? Ele te traz uma provocação no seguinte sentido. Ele não vai falar para você assim, ó, você é parte do todo. Não. Você não é parte do todo. Você é o todo. Esse é o princípio básico do Tantra. Por quê? Se você faz parte do todo, existe você e o todo. Isso é uma visão dualista, que divide. A visão do Tantra é não dualista, ou seja, não existe divisão. Entende? Então, não é que eu sou parte do todo.
Eu sou o todo. Compreende? Essa é a grande mudança de paradigma que o Tantra propõe. Então, quando nós falamos do Tantra clássico, nós estamos falando desse nível de conexão consigo mesmo. Agora, se a gente reduz a visão e entramos dentro do paradigma da terapêutica tântrica, que é outro caminho, que aqui não vamos estar preocupados com somos o todo, estamos preocupados com quem é o Firaki, quem é o Paulo, quem é aqui, ó, a Ana, a Patrícia, sacou? Eu vou olhar para isso de um ponto de vista mais reduzido. E a terapêutica tântrica, então, ela vai lidar com esse aspecto mais humano. Eu vou trabalhar esse desenvolvimento, né, no aspecto da minha personalidade, do meu ego, de amadurecer essa estrutura. Eu lembro de uma certa vez, eu estava dentro de um monastério e o Frei Arthur disse assim, ele era muito engraçado ele falando, porque ele estava falando sobre os espíritos malignos, né, e tudo mais, e aí as pessoas começaram a ficar assustadas e o Frei pegou com muita bondade, muito amor no coração, dando risada, e falou assim, fiquem calmos, porque não é porque vocês estão ouvindo essas coisas agora que vocês estejam fora delas, fiquem tranquilos, vocês estão envolvidos com esses espíritos até a tampa. E isso, eu lembro que aí a galera deu aquela risada de nervoso, né? Foi muito massa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nessa contraparte humana que a terapêutica vai entrar, nós estamos envolvidos com inúmeros traumas, inúmeras questões, inúmeras crenças, inúmeros bloqueios. E a partir disso é onde a terapêutica de fato vai entrar na parada. Para trabalhar esse aspecto humano, das dores que você carrega com o papai, das dores que você carrega com a mamãe, das dores que você foi vivenciando ao longo da sua jornada de desenvolvimento. Compreende? Então, é uma visão diferente. Enquanto o Tantra clássico ele vai buscar colocar você em contato com uma identidade transcendental, a terapêutica vai diminuir esse objetivo, e quando eu falo diminuir, não é uma questão limitada, ok? Mas para que se adapte ao contexto. E no caso da terapêutica, a gente vai trabalhar então essa questão da identidade, da individualidade. Não da identidade transcendente, mas da identidade que está se manifestando aqui nesse contexto. Que paga boleto, que fica com sono, que fica com fome, que caga, que transa, entende? Que faz essas coisas comuns. Então, dentro desse contexto da terapêutica, ela vai trabalhar pontualmente em todas essas dores que eu acabei de relatar, para que você seja um ego robusto. E esse mesmo Frei, por isso eu citei ele diz assim, não adianta você... Pensa assim, ó, como que você vai, literalmente, dar algo que você não tem? Como que você entrega algo que você não tem? Não existe a possibilidade. Antes de você entregar algo, você precisa ter aquilo. E aí existem muitas doutrinas antitântricas que vão falar que o ego é um inimigo. Existe até um livro, né, um livro best-seller que é chamado O Inimigo é o Ego. Isso é uma das maiores tolices que você pode ouvir. Porque o ego, ele é o esteio do espírito. Sem o ego, você não manifestaria a potencialidade do espírito. Sendo assim, o ego ele precisa ser um ego robusto, ele precisa ser um ego trabalhado, afinal de contas, pensa assim, ó. Pensa que você tem um objetivo para chegar. Eu estou em São Paulo, eu preciso chegar em Minas. Qual carro me levaria mais rapidamente até esse objetivo? Uma Ferrari ou um Fusca? Ok? Os dois me levariam para o mesmo objetivo, mas é óbvio que uma Ferrari me levaria com muito mais eficiência, com muito mais velocidade, com muito mais conforto, com muito mais potencialidade, ok? É a mesma coisa. Um ego que ele está quebrado, ele está deficiente, que ele não está devidamente, como eu posso dizer, devidamente instruído intelectualmente, emocionalmente, fisicamente bem desenvolvido, entende? O espírito não vai poder se usar daquele ego, daquela personalidade para se manifestar na matéria. Então o ego ele precisa ser bem desenvolvido. Para que, em um certo momento, do ponto de vista iniciático do sistema espiritual, aí sim você entregue esse ego para algo maior. E aí não é que esse ego vai ser dissolvido, pelo contrário, ele vai ser integrado em algo maior.
Percebe? E essa é a beleza. Só que a maioria das pessoas, elas ficam presas nesse pensamento dualista, antitântrico, e que não permite que elas realmente reconheçam que cada coisa na natureza foi criada, ó, com uma beleza sem fim. Então, no contexto de conexão consigo mesmo, esse é o ponto de vista. Agora, quando a gente fala da melhora nas relações, o Tantra clássico, como ele me dá uma percepção de mim mesmo cada vez mais profunda, obviamente, ele vai influenciar na qualidade das minhas relações. Porque quanto mais eu me entendo, quanto mais eu conheço e valido quem eu sou, mais eu vou validar e reconhecer quem o outro é. Porque, afinal de contas, o outro é o que eu sou também. Certo? Então, quanto mais eu amplifico o meu insight em relação a isso, mais eu vou reconhecer isso no outro. E a harmonia das relações será patente. A gente vai ver, vai reconhecer isso, vai dar quase para pegar. Vai ser tangível. Ok? Agora, terapêutica tântrica. O que a terapêutica tântrica tem para oferecer para a melhora das relações? Aí, meus irmãos, aí a gente está falando de ferramentas, de práticas, de técnicas. Nós estamos falando de inúmeras coisas que a terapia tântrica pode te oferecer para melhorar as suas relações. Ok? Desde ferramentas de toque, desde ferramentas de integração, de amplificação de intimidade, de amplificação do prazer, de conexão entre o casal. Inúmeras ferramentas, inúmeras vivências, inúmeros rituais, ok? Incluindo no Tantra clássico os rituais para desenvolvimento e expansão da consciência através de práticas dentro de uma relação comum, uma relação, um casamento, ok? Então você tem inúmeras ferramentas. Por exemplo, nós temos um curso aqui na escola, que é o curso privativo para casal. A gente teve um casal, bem no comecinho, é uma história interessante, bem no comecinho aqui da escola, quando a gente chegou nesse prédio que a gente tem aqui no centro de São Bernardo, veio um casal, e que eles tinham acabado de separar, estava péssima a relação, a mulher tinha descoberto que o cara estava traindo ela e tal, e tinham terminado. E ela chegou para fazer primeiro um processo de terapia tântrica, e quando ela viu a eficiência do trabalho, ela quis resgatar o casamento e impôs a condição para o marido, para que ela aceitaria continuar no casamento, mas eles teriam que passar por um processo de casal dentro da terapêutica tântrica. E é muito massa, porque eles conseguiram assim avançar com muita beleza dentro do processo, caminhos individuais e também caminhos de integração. E a gente teve a possibilidade de ensinar para eles um grande ritual, que é o ritual do Panchamakara, onde você tem não só o envolvimento sexual, mas toda uma parte de contemplação, de adoração ritualística. Então o homem incorpora Shiva e visualiza na sua esposa Shakti e vice-versa. Então é um ritual muito bonito mesmo. E a partir desse trabalho, assim, foi maravilhoso o que aconteceu na vida deles. E recentemente até eles tiveram mais um filho. E assim, cara, massa demais de ver, né, as mudanças que acontecem, principalmente porque era um casal que tinha uma busca espiritual em conjunto, né, tinha um estudo, e poder ver o quanto eles aprofundaram após esse processo foi lindo de ver, Então realmente existem inúmeras possibilidades que tanto o Tantra clássico quanto a terapêutica tântrica pode te oferecer, tanto na melhora da conexão consigo quanto no aspecto das relações, beleza? Galerinha, que estiver aqui com a gente ao vivo, tiver alguma pergunta, pode mandar nos comentários, tá bem? Hoje aqui é só para responder pergunta de vocês. Eu tenho aqui algumas perguntas nos nossos formulários, mas fica à vontade também para mandar uma pergunta aí nos comentários, fechou? Bom, aqui perguntou assim, ó. O que é o Tantra na sua visão? Só essa pergunta a gente poderia ficar já a live inteira aqui. E por mais que não exista uma pergunta simples, uma resposta simples para isso, ao mesmo tempo eu vou me dar a liberdade de me contradizer e dizer
que o Tantra é a coisa mais simples que existe. É a coisa mais óbvia. Entende? E é muito louco, né? Porque o Tantra, ele tem, por ter essa visão não dual da vida, ele representa a harmonia das contradições. Né? Porque aparece que as contradições, como o próprio nome já diz, estão em contradição. Mas não. As contradições são apenas aparentes. E vem exatamente de um ponto de vista dualista, que separa as coisas. Agora, dentro de um ponto de vista não dual, não existe contradição. Inclusive, as contradições se complementam, estão em harmonia. E o Tantra é essa harmonia entre as contradições. O Tantra, ele é o verdadeiro caminho do meio. E tem uma das lendas da criação do Tantra, que obviamente é um mito, mas que representa muito bem, isso eu vou contar para vocês. Dizem que Buda, certa vez, o Buda histórico, tá? Siddhartha Gautama. Certa vez ele estava fazendo a sua pregação em uma cidade. E essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera, porque o rei dessa cidade era muito sábio. E ele servia com muito amor, de verdade, aquele povo. E quando ele viu a pregação de Buda, né, ensinando o seu sermão, ele ficou fascinado com aquela sabedoria do grande mestre. E nessa fascinação, ele sentiu um ímpeto muito grande de seguir o que Buda estava pregando. Porém, o que Buda estava pregando, e basicamente se você conhece um pouco do budismo de Siddhartha Gautama, você vai ver que dentro do Dharma que ele pregava, ele pedia que você renunciasse à vida comum e você se tornasse um monge mendicante, né? Você se tornaria um andarilho, mendigando comida e ensinando o Dharma, ok? Essa era a pregação do Buda. E aí, esse rei, ele ficou com um conflito muito grande, porque ele tinha um reino, ele amava cuidar daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo, ele tinha sentido um chamado muito grande para viver essa experiência espiritual. E aí, ele dentro desse conflito, ele questionou o grande mestre, ele chegou para o Buda e falou assim: mestre, eu quero seguir isso que você falou, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade como rei. Eu não posso deixar o meu povo, não posso abandonar meu povo assim. O que eu faço? E aí Buda, quando percebeu que a intenção do rei era genuína, que o coração do rei realmente era um coração bom, e que ele não estava falando em relação ao reinado porque ele tinha alguma vaidade, ou porque ele estava usufruindo daquele fato dele ser rei, mas que ele queria servir genuinamente. Então Buda vira para ele e fala assim: olha, eu tenho um caminho, uma forma de você vivenciar isso que eu estou trazendo para você, sem que você precise deixar o mundo, sem que você precise abandonar o mundo. E aí o rei ficou muito empolgado com isso, né? Ele logo perguntou qual era essa forma. E aí Buda diz: essa forma, esse caminho é chamado de Tantra, o caminho do rei. E olha que bonito isso. Por quê? Ele chama o Tantra de o caminho do rei. Não sei se você sabe, mas o Yoga é chamado de o caminho do guerreiro, do Kshatriya, como é chamado na tradição. Caminho do guerreiro. E existe muita diferença entre o guerreiro e o rei. Concordam comigo? A forma que eles vivem a vida é completamente diferente. Um guerreiro, ele está sob ordem. Ele faz o que mandam. Ele não tem liberdade para fazer aquilo que ele deseja. Ele faz aquilo que ele é ordenado. E ele vive pela lei do esforço, sempre tendo que batalhar, sempre lutar. O rei não. Não existe maior autoridade do que o rei. O rei, ele é a última autoridade. O rei toma a decisão final. É ele que fala. Entende? E nesse sentido, o rei não tem esforço. O rei delega. Compreende? Então,
o yoga é o caminho do esforço. O tantra é o caminho do relaxamento. O tantra é o caminho da aceitação. Percebe a diferença? Então, o yogi, que é movido por uma visão dual, ele acha que ele tem que melhorar a si mesmo. E ele vai se iluminar a partir do próprio esforço pessoal dele. O que é, em um certo ponto, necessário, mas do ponto de vista do tantrista é uma esquizofrenia. Por quê? Se você está separado, ok? Você sempre será separado. Presta atenção no que eu estou falando. Se a dualidade é uma verdade, você está separado, isso indica que existe dentro de você algo que o mantém separado. Então você vai sempre ter, a não ser no estado final de Samadhi, você sempre vai ter essa dualidade entre você e o todo. Por quê? Porque o próprio esforço por buscar esse todo recria a sua individualidade, recria a sua separação. Olha que loucura isso. Agora, o que o Tantra propõe? Ele propõe a aceitação, o relaxamento. Por quê? Não existe uma necessidade de você se esforçar para melhorar a si mesmo. Não tem como você melhorar a si mesmo, porque você já é a perfeição, você já é o todo. Porque você está eternamente unido a isso. Só que o que acontece? O esforço cria a tua individualidade e te separa disso. Agora, quando tu relaxa, a tua identidade desaparece, você percebe que você é o todo. Tantra é o caminho do rei, não é o caminho do esforço. Percebe? O esforço, ele reafirma a individualidade. Percebe? Porque o esforço, ele precisa de um eu. E precisa de uma direção, de um lugar para chegar. O Tantra não tem isso. Não tem lugar para chegar no Tantra. O Tantra é a percepção no presente momento de que a coisa é perfeita agora. Só que sabe o que é foda? A mente cartesiana, científica, racional, nunca terá a capacidade de compreender isso. Não tem como. É como você querer reduzir o universo inteiro numa caixinha de suco. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então o Tantra, ele é a visão definitiva. Seja nesse aspecto do Tantra clássico, no contexto espiritual, ok? Seja até mesmo na terapêutica tântrica, trabalhando esse lado humano e preparando você para um mergulho no Tantra clássico. Compreende? Então, é a visão da totalidade, que vai trabalhar o campo humano e espiritual de forma simultânea. E é por isso que dentro da tradição sempre foi dito que o Tantra é o caminho breve. Seja qual for o seu objetivo na vida, seja um objetivo material de desfrute, seja um objetivo espiritual de iluminação, não importa. O Tantra, ele é o caminho breve, ele é o caminho rápido e fácil. Todos os mestres antigos falavam isso. Parece que falar isso, eu sempre faço essa piadinha, parece que é uma promessa de marketing atual, né? Que é a promessa de marketing dos gurus da internet. Mas o Tantra, cara, sempre falou isso. E eu não estou falando de Tantra de agora, não. Eu estou falando, do ano 1000 depois de Cristo. Entende? Você tem um período ali no Tantra de Caxemira do ano 800 até o ano 1200 depois de Cristo, onde você teve o florescer, né, mais contundente da história tântrica. Você vai ver exatamente isso. Entende? Então, todo esse aspecto do Tantra, ele nos traz certas provocações para o nosso contexto atual, que dá uma invertida na forma que a gente pensa. E essa é a ideia. Se o Tantra não te provocar e realmente desestruturar você, não tem reconstrução. Não tem como você perceber o que de fato você é. Porque toda essa construção que você veio tendo até aqui é exatamente o véu que se ergue, que te separa dessa percepção que o Tantra nos permite. Aí você fala assim, mas Firak, como, cara, que o Tantra pode me dar essa percepção? Simplesmente através da expansão
dessa energia sexual, que traz através do orgasmo, por exemplo, uma possibilidade de você entrar nesse estado, de você verificar e ver a verdade do que eu estou te ensinando aqui, mas não com a mente, mas sentindo essa verdade no teu corpo, no tutano, no teu sangue, cara. Porque você concordar com o que eu estou falando não tem validade de bosta nenhuma. Nenhuma. Agora, quando tu sentir isso no teu corpo, nas tuas vísceras, aí muda tudo. Aí muda tudo. E quando você entender que o orgasmo te dá essa percepção, opa, o jogo muda. Afinal de contas, e agora você vai entender bem claramente, se você é uma pessoa que tem orgasmos, que você se relaciona sexualmente, que você atinge prazer no campo da sexualidade, você vai entender o que eu vou te dizer agora. Eu nunca vi ninguém que goza, que tenha orgasmos verdadeiros, naquele momento do melhor orgasmo da vida, ela pensar, meu Deus, tenho boletos para pagar. Meu Deus, o feijão está no fogo, vai queimar. Meu Deus, o lençol tá no varal, começou a chover e vai molhar. Você não vai ver ninguém parando na hora do orgasmo para ter esse tipo de pensamento, ok? A não ser que você esteja um pouco disfuncional, aí tudo bem. Pessoas disfuncionais vão ter esse padrão de comportamento. Agora, se você é uma pessoa que está saudável psiquicamente e que está tendo orgasmos na sua vida, o princípio basicamente é esse. Por quê? Porque na hora do orgasmo, no aspecto psíquico, você tem uma dissolução do ego. Quando esse ego dissolve, você contempla o todo. Você vê. E o orgasmo, ele tem uma semelhança quando você vê, de repente, quando você viu o mar pela primeira vez. De repente, quando você viu pela primeira vez um pôr do sol, um nascer do sol no pico de uma montanha. Entende? Que você fica... É a mesma capacidade da criança. Já viu a criança vendo uma coisa muito incrível pela primeira vez? A capacidade dela se maravilhar com aquilo. Esse estado é o estado tântrico por excelência. É o estado onde você vai dissolver o seu ego e visualizar o todo. Onde as tuas bordas de individualidade cedem. E você se vê, por alguns momentos, em fusão completa. Percebendo que não é que você faz parte daquilo. Você é tudo aquilo. Certo? Essa é a visão do Tantra. Fez sentido aí, galera? Responde aí pra mim, vocês que estão ao vivo aqui. Comenta se fez sentido isso aí que eu falei. E aqui eu vou responder a última perguntinha, tá bem? Gostaria de saber mais sobre bibliografias ou fontes que falem da fisiologia do trauma, o que acontece no corpo fisicamente nas práticas tântricas. Vamos lá. Bibliografia da fisiologia do trauma. Aqui na escola, dentro da nossa metodologia, como nós formamos terapeutas, a gente tem essa nuance, essa especialização na questão dos traumas, tá? Vou falar a verdade, nem todo terapeuta tântrico sabe trabalhar com traumas, ok? Principalmente aqueles que são terapeutas tântricos, mas que na verdade só trabalham com a massagem. Não tem especialização em traumatologia, ok? E aqui é muito importante, porque eu ao longo da minha carreira, dentro da terapêutica tântrica, e principalmente nos anos que eu fiquei lá dentro da diretoria executiva da Abra Tantra, eu vi muitos terapeutas, por falta de metodologia, não lidarem com questões de trauma, terem receio em trabalhar com esse aspecto da traumatologia, ok? Aqui na escola, os terapeutas que nós preparamos, eles estão hipercapacitados para trabalhar com essa questão dos traumas, ok? Por quê? A gente tem dois doutores específicos que compõem aí nessa gama mundial de estudos a respeito da traumatologia, os dois principais aí, que é o Dr. David Berceli,
que criou a TRE, que são exercícios de relaxamento para liberação do trauma, para quem viveu situações de estresse pós-traumático, em relação a experiências muito violentas, em guerra, perdas de entes queridos, enfim. David Berceli é especialista em trabalho com essa galera com trauma pesado, tá? Então, ele foi o criador da TRE, como eu expliquei, e ele fala muito a respeito das liberações neurogênicas, né? Que são esses tremeliques aí que a gente vê da galera falando que é a tal da Kundalini. Então, que não já expliquei, talvez você já tenha visto que alguns vídeos que eu publiquei recentemente aqui no Instagram. Então, esses tremores neurogênicos, essas liberações, são uma forma mais amena do que as catarses mais agressivas de você liberar os traumas, ok? E esse é um trabalho que a gente faz aqui na nossa metodologia da Escola Mahara. Um outro aspecto que também endossa e embasa a nossa metodologia no aspecto da fisiologia do trauma é o trabalho do Peter Levine, quer ver? Deixa eu ver se está fácil aqui. Esse aqui, ó. O trabalho desse cara, Peter Levine, ó, tá vendo? Eu tenho acho que uns 4 ou 5 livros desse cara aqui e é excelente, tá? Tudo que você puder ler sobre o Dr. David Berceli e o Dr. Peter Levine vale a pena, porque principalmente o Peter Levine ele tem uma estruturação a respeito dessa visão da traumatologia que vai casar muito bem com o trabalho que nós fazemos dentro da terapêutica tântrica. Então, por exemplo, não os psicoterapeutas da escola não, mas quem já é terapeuta tântrico mesmo e que passou pelo programa formativo Mahara em terapias tântricas, eles têm alguns estudos específicos baseados nessa metodologia do Peter Levine, só que adaptado para o nosso contexto. Então a gente tem ali possibilidades de trabalhar traumas específicos, ok? A partir dessa metodologia onde a gente traz a TRE do Dr. David Berceli também. Então, bibliografia dada aí para vocês, vale muito a pena David Berceli e Peter Levine. Tem mais algumas coisas que você poderia estudar também, como a análise de caráter, trabalho do Reich. Cadê? Tá lá em cima. Análise de caráter do trabalho do Reich. Você pode pegar também o trabalho do Alexander Lowen, que é o Corpo em Terapia, tá bem? Para você ter uma boa fundamentação. Mais um livro aqui. Cadê? Esse aqui tá fácil, ó. Somatopsicopatologia, Federico Navarro. Esse cara, Federico Navarro, ele tá entre o trabalho do Reich e o trabalho do Alexander Lowen. Então ele faz uma intermediação. Muito bacana também esse livro aí para você estudar. Fechou? Bom, mais uma perguntinha? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí nos comentários? Vocês estão tranquilos? Está fazendo sentido? Se tiver perguntinha, manda aí que eu vou responder a última agora. Se não tiver, eu mando aqui mesmo do formulário. Beleza? Vai lá, valendo, hein? Dou-lhe uma. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Essa daqui é boa. Qual a relação do Tantra e do sagrado feminino? Bom, o Tantra, literalmente, ele é o sagrado feminino. Pensa assim, ó. Existem 2 caminhos no Tantra clássico, tá? O Vama Marga e o Dakshina Marga. Dakshina Marga é o caminho de mão direita, Vama Marga é o caminho de mão esquerda. Caminho de mão direita adora a Shiva, ok? Caminho de mão esquerda adora Shakti. Então, o Tantra de mão esquerda é focado, quanto mais à esquerda, mais focado na mulher. Quanto mais à direita, mais focado no homem, ok? Quanto mais focado na mulher e à esquerda, mais transgressivas são as práticas, como o uso do sexo, o uso da bebida alcoólica, o uso de outros tipos de substâncias. Então, esse formato do Tantra de mão esquerda, ele está principalmente ligado ao culto do feminino, certo? Então, a gente tira de lado o trabalho do Tantra de mão direita, que são cultos do Siddhanta, por exemplo, que é um culto shivaísta, ok? E que está alinhado à mão direita. E aqui você é uma prática mais conservadora,
ok? Mais conservadora. Agora, no Tantra de mão esquerda, você vai ter práticas transgressivas, como eu disse. Uso de vinho, uso de substâncias, uso do sexo ritualístico, tá? Você vai ter em seitas bem transgressivas, como as seitas dos agores. Você vai ver a galera praticando meditação nos cemitérios, nos crematórios, ok? E inúmeras outras práticas que eu não vou falar para não assustar vocês, tá bem? Então tudo isso, todas essas práticas estão alinhadas ao culto do feminino, ok? Qual que é o ponto hoje? Muitas dessas linhas do sagrado feminino de hoje estão muito adaptadas ao contexto cristão, estão mais amenas, entende? Porque a mulher hoje, tradicional, hoje, mesmo as mulheres que estão se libertando, elas ainda estão enviesadas dentro do contexto cristão. E ainda possuem grandes, através das repressões de milênios, grandes medos de se soltarem mesmo, de serem transgressivas, ok? Por exemplo, você quer um exemplo de grandes mulheres que foram transgressivas? Os cultos da feitiçaria ibérica, por exemplo, os cultos de bruxaria de Portugal, da Espanha, até mesmo da Itália, né? Mas vamos focar aqui na questão ibérica, ou seja, Espanha e Portugal, as bruxas que foram degradadas, por exemplo, da cidade de Évora, né? ali na região ibérica. Para você ter uma noção, vamos falar um pouquinho de história. Dentro da Inquisição, tá? Dentro da Inquisição católica, você teve um grandíssimo filho da puta, que foi um dos cardeais, dos bispos da igreja, que construíram um livro chamado... como que é? Eu não lembro a tradução em latim, mas é o Martelo das Bruxas ou o Martelo das Feiticeiras, ok? Dentro desse livro estava descrito os procedimentos para você identificar uma bruxa, tá? Então, dentro do trabalho da Inquisição, sempre foi um ataque direto às mulheres, ok? Que traziam esse escopo da feitiçaria, do misticismo, desse conhecimento oculto. A mulher sempre foi a representação da sacerdotisa. Dentro do escopo cristão, a mulher sempre foi o símbolo do diabo, ok? Sempre foi. E isso não está errado, tá? Esse é o grande problema. Só que as mulheres e os homens também hoje, eles não entendem que o diabo, na interpretação dos cristãos, nada mais era do que essa visão transgressiva, do que esse rompimento com o status quo. Então, para o tantrista, essa visão não é uma visão de falar a mulher é do diabo. A mulher tantrista, ela não se incomodaria jamais com isso, como uma bruxa de verdade ou uma feiticeira da tradição ibérica também jamais se incomodaria em falar que ela tem associação com o diabo. Entende? Porque desse ponto de vista cristão, o diabo está correlacionado a todas essas criaturas da natureza, da força de Shakti. Entende? Então, ela jamais ficaria triste por isso, por exemplo. Então, por exemplo, dentro da Inquisição existe um documento histórico que é muito massa, que diz que nessa região de Évora, né, da Ibéria ali, que está entre Portugal e Espanha, nessa cidade pela Inquisição foram presas 62 mulheres. 62 mulheres na cidade de Évora foram presas por feitiçaria e bruxaria. Primeiro ponto interessante de você saber. Nessa cidade de Évora, então, quando você vai estudar a história, você fica sabendo que lá existia um colégio de feiticeiras, um colégio de bruxas. Olha que louco isso. Dessas 62 mulheres, que é um documento histórico da Inquisição, tá? Dessas 62 mulheres, 21 delas foram expulsas da cidade de Évora, porque elas eram feiticeiras mais pesadonas. Se eu te perguntar, imagina para onde vieram essas bruxas de Évora deportadas. Elas foram expulsas lá da região da Ibéria. Para onde essas bruxas vieram? Alguém sabe dizer? Elas foram expulsas da região da Ibéria. Sabe para onde essas mulheres foram mandadas? Minha irmã, você vai gostar dessa informação. Sabe para onde essas mulheres foram mandadas? Assim como negros, escravos, né? Judeus, que também foram expulsos da região ibérica na época, que eram grandes feiticeiros. Sabe para onde essa galera veio? Brasil, meus amores. Para o Brasil varonil. Criando toda a estrutura do que vai depois influenciar
as culturas afro no Brasil, mas principalmente uma tradição que é exclusivamente brasileira, que é a feitiçaria tradicional, que é a mistura do quê? De todas essas linhas tradicionais. Você pega o catimbó, você pega as religiões dos povos originários, as práticas de feitiçaria xamânicas, você pega todo o culto das bruxas de Évora, todas essas grandes mulheres que trouxeram esses cultos aos ancestrais. Tudo isso é o que? Dentro do contexto cristão e da interpretatio romana, é o diabo, ok? Só que aí quando você vai fazer um paralelo e uma tradição muito mais antiga, da onde vem essa porra toda, cara? Vocês querem saber de onde vem isso? É lá do Oriente, gente. O Oriente, ele representa a tradição fundamental, cara. Fundamental. Quando você olha os papiros de magia greco-egípcios, que dá fundamentação para essa magia mais tosca que é praticada hoje em dia, você vai perceber todo o grande arcano dos tantras escondido dentro dessa tradição, cara. E aí, como eu citei lá no começo, hoje nós estamos no Festival de Beltane, nas grandes fogueiras dos rituais de fertilização, os rituais de magia sexual, certo? Olha que louco isso. Olha que louco. Hoje nós estamos exatamente nesse dia. Lembra que eu citei no começo da live? Lá na cultura celta você tinha o Eros Gamos, que eram a união entre o deus cornífero e a grande deusa. Olha isso, é a mesma representação. A mesma representação. Entende? Então a coisa vem de lá. Quando você pensa no primeiro núcleo espiritual do nosso planeta, nós estamos falando de Shambhala. E Shambhala sempre esteve conectado ao Himalaia, né? A contraparte etérica do Himalaia. Tudo vem de lá, cara. Entende? E o Tantra, nesse sentido, ele guarda esse grande arcano. Sempre guardou esse grande arcano. Só que não do ponto de vista da mão direita, mas do ponto de vista da mão esquerda. As ritualísticas transgressivas. E isso é essencialmente feminino. Por isso que muitas vezes, aí que tá, a mulher que está mais enviesada no cristianismo, ela tem medo de ser essa diaba. Entende? De sair essa parada. Entende? Ela ainda carrega o medo impresso na alma da Inquisição. Entende? Mas chegou a hora, cara, de, por exemplo, através até mesmo desse renascimento que nós temos trabalhado do Tantra aqui no Brasil, de que o sagrado feminino verdadeiramente se expresse. Só que o sagrado feminino não é aquela mulherada tomando cacau só. Tem isso também, tá, gente? Tem essa parte também. Mas a parte real transgressiva da mulher ainda não aflorou. Ainda não aflorou. E aqui, deixo claro, tá? O Tantra não tem nada de feminista. Não tem a ver com feminismo, ok? Porque muitas vezes você vê o feminismo hoje que diminui o papel do homem, certo? E a ideia não é essa. O tantrismo traz uma feminilidade agressiva, brutal. Kali não vai fazer carinho em você, certo? Embora também tenhamos esse feminino mais doce. É tudo, tá? Agora, você nunca vai ver uma tantrista de verdade, uma grande yogini, diminuir o papel de Shiva. Isso não existe. Isso não existe, ok? Então, um tantrista de verdade, ele não vai ser tendencioso, ok? Porque a pessoa que está sendo tendenciosa, o homem aí, o Red Pill, né? Que condena a mulher, ele é um otário. Ele está sendo um completo idiota. O machista, um completo idiota. Porque, ao mesmo tempo que ele renega a mulher, ele está renegando uma parte da própria psique dele, da própria divindade dele. E a mulher que faz isso com o homem é igual. Ambos os casos só estão demonstrando a própria imaturidade. E aqui dentro do contexto terapêutico, imaturidade significa neurose. Você só é um neurótico ou uma neurótica. Porque você está literalmente expulsando metade da sua psique. Você está amaldiçoando metade da sua psique. Metade da sua constituição espiritual você está amaldiçoando. Vai evoluir? Nunca. Não tem como. Não tem como. Por isso que o Tantra é a harmonia das contradições. Certo? E aí você pega no xamanismo, você tem o trickster. Certo? No tarô ocultista, você tem o louco.
né? Aí você tem aqui no renascentismo você tem o bufão, você tem o, como é que é? O bobo da corte, certo? São todas figuras, na quimbanda, na umbanda, no candomblé você tem o Exu, certo? Todos seres que eles estão andando no fio da navalha e que eles brincam com o bem e o mal da dualidade aparente. Sempre sacaneando, sempre tirando barato, entende? Sempre dando risada e se divertindo com as contradições. Esse é o tantrista, não outra coisa, entende? E um tantrista, pelo menos como a gente professa no caminho aqui da escola, que é um tantra de mão esquerda, é um tantrismo de culto à grande mãe, essa é a linha de trabalho. E é muito louco, a Rafa, não sei se a Rafa está aqui ainda, mas irmã, você me trouxe uma lembrança muito, muito boa, gratidão pela sua presença. E a Rafa, cara, foi uma das parceiras que ali no comecinho da Fraternidade da Estrela Aquariana estava ali, foi uma das mulheres que firmou mesmo o pé na construção da casa ali, junto com a Tamires, junto com a Dai, e foi muito massa o aprendizado. E eu lembro de uma vez, uma coisa que a Rafa falou pra mim em uma determinada época, que eu tava muito conectado com a mãe, muito, muito, muito mesmo. E eu lembro da Rafa virar assim uma vez pra mim, e ela espantada, ela falava, caraca, velho, você parece uma mulher, porque você tá falando de uma forma que você entende a gente. Claro, obviamente, com a caminhada a gente vai perdendo, vai entrando em outras energias e tudo mais, mas eu lembro que foi uma época que mais ou menos um ano eu estava muito conectado com a grande mãe dentro da Ayahuasca, e eu estava mais nesse espírito feminino mesmo, assim, de uma compreensão, uma conexão muito grande. E recordando disso, é muito claro, velho, que esse trabalho que a gente faz hoje com o Tantra, ele não muda, é o que eu sempre falei aqui nos meus círculos internos, mas talvez eu nunca tenha falado isso aqui publicamente, mas o trabalho que a gente faz hoje com o Tantra, ele é uma continuação do trabalho que foi começado ali dentro dessa raiz mais xamânica que a nossa casa de Ayahuasca tinha, e é a mesma linha de trabalho, sempre foi o culto à grande mãe. A estrela aquariana, para quem não sabe, a gente, nos nossos círculos a gente sempre falou, era uma estrela de 7 pontas que representava a grande mãe. Né? Quando a gente teve a ideia, eu lembro de estar eu, Tamires e Ricardo, que é o Pão, né? E nós estávamos, logo depois de um ritual de Ayahuasca, estávamos nós três assim, vendo o sol nascer. Um pouquinho antes do sol nascer, assim, a madrugada estava, né, amanhecendo, e a gente viu uma estrela antes do sol, né, que é Vênus, né, a estrela da manhã. E quando a gente viu, ali eu estava ainda muito ampliado, né? E a minha consciência veio assim uma clareza, falando que essa era a estrela aquariana, aquela estrela que vai conduzir, né, que vai abrir, que vai dar abertura para o sol, para o rei. E essa sempre foi uma das nossas missões espirituais, né? E é muito louco, cara, de perceber que o trabalho só continuou, só prosseguiu. E a nossa profissão espiritual, a nossa vocação espiritual sempre esteve conectada a esse princípio do feminino. Sempre, sempre, sempre. E hoje no Tantra mais do que nunca. Na época da Ayahuasca eu percebia, mas não tanto quanto hoje. Hoje eu tenho uma clareza muito maior em relação a isso. Né? E por isso hoje a gente se intitula mesmo uma escola de mão esquerda do Tantra. O que não tem a ver muito bem com o que é chamado de mão esquerda, né, no Brasil, nas tradições afro, tá? Mas tem conexão também. Não deixa de ter, tá bem? Bom, galera, falei pra cacete, né? Mas muito massa essa oportunidade da gente vir responder algumas perguntas aqui, e eu sempre me divirto muito. Bom, eu acho que teve aqui uma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma, pode mandar, eu vou responder as dos comentários agora, ok? Como se trabalha os traumas no Tantra? Minha irmã, vai depender do trauma. Basicamente, é bem simples, tá? O trauma, ele está no corpo, certo? Então não adianta você ressignificar só na cabeça. Ah, eu perdoei o meu padrasto que abusou de mim. Não. Você pode acreditar isso na cabeça, mas no corpo está gravado, tá? Então você precisa eliminar a fonte desse trauma, ok? E como que a gente faz isso?
trazendo mobilização para o corpo, trabalhando na couraça específica que está alinhada a esse trauma, ok? E liberando essa energia, fazendo um trabalho enfático de movimento, de respiração, de expressão do som, às vezes até uma coisa mais enfática mesmo, dependendo de onde está esse trauma, para que através, dependendo do processo, você precisa de uma catarse mais intensa. Só que aqui precisa ser bem conduzida, porque uma catarse pode retraumatizar ou pode bloquear ainda mais a pessoa. Então, cuidado com isso. Então, a catarse é uma forma, mas com cuidado. Segundo ponto, através dos tremores neurogênicos, que eu já mencionei, do David Berceli, que são esses tremeliques que a gente vê, onde a galera fala que é Kundalini, mas de Kundalini não tem nada. Mas esse trabalho é um excelente trabalho para a liberação desses traumas, ok? Porém, existe uma outra contraparte. Quando eu libero o trauma, eu tenho um buraco. E aqui eu preciso, como um terapeuta hábil, eu preciso preencher esse buraco. É como se eu tivesse tirado um aplicativo. Então eu tenho ali um vácuo. Eu preciso colocar um novo aplicativo. Porque as coisas elas não ficam vagas, tá? Você sempre consegue trocar por outro. Então uma crença, um bloqueio, vai ser trocado por uma outra crença. Ok? Ou por um fluxo maior de energia. Então aqui nesse ponto, você precisa, além de fazer a liberação do trauma no aspecto fisiológico, você precisa também reconstruir esse aspecto interno da pessoa. Então, ajudar ela a construir uma nova forma neuromuscular que atenda, ok, comportamentalmente ao que ela busca na vida hoje. Então, construir uma nova forma corporal, uma nova forma emocional, ok? E principalmente uma nova forma psicológica dela enxergar a situação. É o que basicamente a gente falaria sobre ressignificação de crença, mas também sobre a ressignificação da estrutura neuromuscular, fazendo com que você crie uma nova forma de comportamento. Show de bola? Mais ou menos por aí. A Ana falou sobre os nomes da bibliografia. Irmã, não consigo passar especificamente assim, porque senão vai ficar difícil de eu alinhar. Mas eu vou falar de novo. Ó. Pode pegar o Peter Levine, ok? David Berceli e Federico Navarro, ok? Esses 3 caras para estudar trauma é bom demais, beleza? Meditações no cemitério. Quero saber. Irmã, massa, hein? Meditação... Trabalho do Kaula Tantra, eu tô escrevendo um trabalho que até o final do ano eu vou lançar sobre as tradições do Tantra de mão esquerda. Provavelmente vai ser o 3º livro, acho que ele vai sair depois do trabalho que eu tô terminando já de terapia tântrica, tá? E aí vai chegar bem aí para vocês também. Vamos lá, tem perguntas? Todas as linhas do Tantra cultuam o feminino como base? Não. Você tem o Tantra de mão direita e o Tantra de mão esquerda, tá? O Tantra de mão direita, ele vai cultuar Shiva. Então são as linhas mais ortodoxas, mais quadradas, digamos assim. Porque eles vão praticar só internamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de Maituna, que é o sexo tântrico, para as linhas de mão direita ou as linhas shivaístas, os praticantes vão praticar internamente, certo? Então, se ela é uma Shakti, se ela é uma mulher, ela vai... internamente visualizar que ela está fazendo amor com Shiva. E o praticante masculino igual. Agora, o tantrista de mão esquerda, que é esse culto feminino, ele vai usar de fato as coisas, ele não vai só visualizar, ele vai de fato usar. E aqui, a visão feminina do tantra de mão esquerda, ela é superior à visão siddhanta do shivaísmo, do tantra de mão direita. Por que que ela é superior? Porque o tantrista de mão direita, ele ainda tem muito incrustado nele a prática do yoga, que é o quê? Ele se afasta do mundo, ele quer fugir do mundo, entende? Então, por exemplo, ele corre do vinho, ele corre do sexo, ele corre da carne, ele corre de todos esses elementos porque ele acha que isso vai desviar ele da busca da divindade. E essa é a tradição do Dharma mesmo, é a tradição do yoga, é a tradição do Pachu, daquele que ainda é dominado pelo instinto animal. Então, o tantrista, para ele entrar na linha de mão esquerda, primeiro ele precisa dominar a mão direita, certo? Ele precisa fazer essas práticas. Porém, a doutrina de mão esquerda ela é superior, por quê? Porque ela vai buscar ver Deus até naqueles elementos que são tentadores, que são elementos que aparentemente desviariam o yogi ou o buscador do seu objetivo último, que é alcançar a divindade.
O tantrista de mão esquerda, ele tem uma visão não dualista, ou seja, ele quer provar de fato, experiencialmente, que a divindade habita todas as coisas, inclusive aquelas mais grotescas, entende? E aí você tem um ritual, que é o ritual de Panchamakara, Kula Yaga, Yoni Tattva, vários nomes, que são os rituais transgressivos, certo? Cara, é que não dá pra falar certas coisas aqui dentro, galera. Que aí vocês realmente têm que dar um passo de entrar no nosso círculo para estudar. Mas, porra, a gente poderia falar coisas absurdas. Absurdas mesmo. Vamos lá. O Hugo falou assim, ó, pelo que eu sei, a diferença entre tanto de direita e de esquerda é que o de esquerda na relação sexual permite a ejaculação e o da direita não permite. Na verdade, meu irmão, o de direita geralmente eles não vão ter um intercurso sexual, certo? Como eu acabei de explicar. O de mão direita ele vai praticar internamente, é uma alquimia interna, ok? Os de mão esquerda que vão praticar o sexo mesmo, ok? E aí ele tem duas opções. Ele pode ter a ejaculação, como ele pode praticar a retenção. No aspecto da retenção, da ejaculação, ele vai ter uma aplicação nessa retenção, que é uma aplicação teúrgica. O que significa uma aplicação teúrgica? Essa energia ele vai buscar sublimar e jogar ela para dentro e para cima. Ok? Então, um aspecto teúrgico. Qual que é o objetivo disso? A união com o meu nível mais alto. Ok? Agora, na ejaculação, ok? Quando o praticante ejacula, aquela substância da ejaculação que se misturou com as secreções femininas da vulva, do genital feminino, ok? Da yoni, aquele líquido, certo? Das duas secreções em conjunto, vai formar o que é chamado dentro da tradição tântrica de kala, ok? É uma substância mágica com possibilidades taumatúrgicas, que é diferente de teúrgicas. Teúrgica, então, é quando eu jogo para cima e para o alto, para conexão com o divino, ok? Quando eu tenho a ejaculação e eu produzo esse líquido, chamado kala, ele tem propriedades mágicas, taumatúrgicas, ou seja, isso pode permitir que você, como um praticante de magia, baixa magia ou feiticeiro, você tenha aplicações na própria matéria. Tá? É só isso que eu posso falar disso. Mas é genial, cara. É genial. Bom, uau, me identifiquei lado a lado com o capeta. É embaçado, minha irmã, é embaçado. Maravilha, meu povo. Bom, vou finalizar por aqui, deixando essa pulguinha atrás da orelha. Meu conselho para vocês. Quer saber um pouquinho mais dessa parada? Vai ter um evento no dia 18 de maio, introdução ao culto da serpente Kundalini. A gente vai falar, né? É um grupo fechado, então eu vou poder falar um pouquinho mais abertamente a respeito dessas tradições, desses rituais e de como você pode trazer isso para o seu contexto atual. Fechou? Então, porra, 97 pila, velho. Vai ficar gravado, vai ser o dia inteiro, das 9 às 18, ok? Você pode estar lá ao vivo, como não precisa também, vai ficar gravado e disponível para você em formato vitalício, para você não perder esse estudo, que é finíssimo, garanto para você que não tem ninguém hoje no Brasil falando a respeito disso, e o que a gente vai trazer ali vai desmistificar muita coisa, e muito do que eu vou trazer vai estar dentro do meu livro a respeito de Kundalini, que até o final do ano aí tá quentinho aí para vocês também, fechou? Tamo junto, grande abraço! E a gente se vê na próxima oportunidade. Terça-feira tem mais uma live ao meio-dia com os nossos alunos aqui da Escola Mahara de Terapia Tântrica. E quinta-feira eu volto com mais perguntas e respostas também meio-dia. Fechou? Tamo junto, a gente se vê aí na próxima. Muitas bênçãos da Grande Mãe. E seguimos aí no caminho, porque Deus e o diabo tá tudo junto. Ó. Os caras tomam cerveja no final do rolê e você fica bravo aí dividido. Sai dessa, hein? Vambora.